Para muitos, ele foi o artista que melhor representou a alma do motociclismo nos anos 60 e 70. Cervejeiros de Coiote, bebedores de Mobil estragado e Castrol velho, no Motorama, hoje a gente vai conhecer a história de ninguém menos do que David Mann. O Rick do Trato Feito, tenho certeza que todos vocês conhecem, muitos de vocês devem assistir Trato Feito, é um dos meus programas preferidos. O Rick disse uma coisa legal sobre o trabalho do David Mann uma vez. Ele falou o seguinte: quando as pessoas veem um quadro do Picasso, todo mundo pensa, ah, legal, eu conseguiria fazer isso. Mas ninguém pensa que ninguém inventou aquilo, quem inventou foi o Pablo Picasso. E o mesmo pode ser dito sobre o trabalho do David Mann também. Ele inventou aquele estilo e ele inventou praticamente toda a cultura, ou pelo menos contribuiu muito para a cultura de shopper dos anos 60 e 70, que foi uma época em que esse tipo de coisa estava em plena efervescência. Muita coisa acontecia no mundo naquela época, contra a cultura, o rock, a música, vários artistas, mentes brilhantes, e David Mann foi um deles. Se hoje em dia você vê qualquer tipo de pintura, ilustração, um quadro em que tem alguém pilotando uma moto na estrada, vento no rosto, cabelo voando, você sabe de onde que veio aquilo ali. Você pode até não saber o nome dele, ou você pode até mesmo não saber quem foi ele, mas isso vai mudar depois do episódio de hoje. O próprio Rick acabou comprando duas pinturas originais que apareceram lá para ele na loja do Trato Feito e pagou aí $3.500. Isso aconteceu em um episódio do programa aí há algum tempo atrás. Cara, $3.500 é muita grana e acho que isso mostra apenas assim um pouco do valor que a obra desse cara tem para o mundo hoje em dia. Não é à toa, David Mann era um motociclista nato, um biker com tudo que tinha direito. Ele mesmo construía seus shoppers e passou a vida inteira imerso na cultura do motociclismo e trabalhou por mais de 30 anos fazendo ilustrações para a revista Easy Riders. Easy Riders foi uma revista de extrema importância, durante muitas décadas ela teve um papel importantíssimo, nós vamos falar um pouco melhor sobre ela daqui a pouco. Mas antes vamos voltar um pouco na trajetória dele, saber um pouco de sua carreira e como ele se transformou em um dos artistas mais icônicos para uma geração de motociclistas, motoqueiros, bikers e continua sendo até hoje. David Mann começou trabalhando com carros. Ele trabalhava em uma oficina em Kansas City, cidade do Kansas, e fazia pintura pinstripe em carros customizados. Era bem legal. E com esse primeiro emprego ele conseguiu ter o dinheiro suficiente para poder fazer um curso de artes e foi aí que ele se matriculou no Instituto de Arte de Kansas City. Mas as aulas não duraram muito tempo porque logo ele percebeu que tinha muito mais talento e habilidade do que os próprios professores. Foi nessa época também que ele descobriu o que era uma shopper e isso mudou completamente a vida dele. Não preciso nem falar que o cara se sentiu atraído pelo estilo desde o primeiro momento, né? A aparência e o som daquele tipo de moto deixou ele totalmente extasiado. E é claro que sendo um cara de muita personalidade, aí ele encontrou a moto que seria a plataforma perfeita para expressar toda essa personalidade. Logo ele comprou sua primeira moto, uma Panhead 1948 por meros $350. Parece bem louco, né? Comprar uma Panhead 48 por $350. É claro que na época isso tinha um valor diferente, aqui a gente ainda está no início da década de 60. Mas ainda assim. E aí ele logo tratou de fazer uma pintura bem louca nessa moto também, e o resultado ficou tão bom que deixou quieto os carros e passou a se dedicar exclusivamente ao pinstripe nas motos. Foi nessa época também que surgiu a primeira pintura dele, Hollywood Run. Essa pintura, ela significava uma coisa: liberdade. Ela era a essência dos motociclistas da época. E esse quadro foi apenas o primeiro passo para o David Mann aperfeiçoar a sua visão dos motociclistas, que de acordo com ele não eram apenas motociclistas. Eram muito mais do que isso, eles eram uma espécie de guerreiros, gladiadores da época moderna, que viviam livres um dia após o outro, cheio de vida, cheio de sangue nos olhos. Depois ele conheceu uma outra figura também muito emblemática da época, Big Dad Roth, que também era artista e era editor de uma das primeiras revistas de moto do mundo, a Choppers. Big Dad Roth gostou tanto do trabalho de Mann que acabou comprando o quadro Hollywood Run e comprou também o direito de imagem dele e de reprodução para poder usar a imagem na revista e poder reimprimir ela em formato de pôster. Bem legal, né? A qualidade dos seus primeiros trabalhos já era muito boa, mas o cara queria sempre se aperfeiçoar. E aí, pro meado da década de 60, ele começou a aprender a usar aerógrafo e técnicas de arquitetura para elevar ainda mais a qualidade do seu trabalho. Você vê que não era um cara que ficava ali quieto na zona de conforto. Em 1967,
ele havia adquirido todas as habilidades que um arquiteto precisa ter para desenvolver um projeto. Isso fez com que o trabalho dele tivesse muito mais detalhe, dimensão, reflexão, perspectiva. Depois ele foi ainda além disso e estudou com profundidade o estilo surrealista de Salvador Dalí e aprendeu a usar também acrílico e guache. Você repara que o estilo de pintura dele inclui sempre um motociclista ali que é o estereótipo do motociclista outlaw, tipo anos 60, 70, que saiu de algum motoclube, tá ali pela estrada. Esse cara é o próprio David Mann. Ele era o personagem principal da maioria das pinturas dele, para não dizer todas. É claro que tem sempre uma variação, mas ele mesmo está em vários quadros dele. E é sempre esse estilo, é sempre um estilo maravilhoso. E para os mais atentos aí à mecânica e aos detalhes dos motores, vocês vão reparar também que a pintura é sempre cheia de riqueza em detalhes. Você pode distinguir muito bem quais são os motores. Para quem é fã de motores da Harley, Panhead, Shovelhead, Knucklehead, é muito fácil identificar cada um desse tipo de motor, inclusive as próprias motos, os modelos das motos são facilmente reconhecidas ali, e não apenas as motos, mas todo o estilo da época, o estereótipo, como eu falei, a roupa, os adereços, os cenários, as paisagens, é sempre uma riqueza impressionante de detalhes, um trabalho assim, de mão cheia. Qualquer pintor, qualquer cara que entende de arte, não é meu caso, não sou nenhum entendedor de arte, só aprecio demais o estilo de pintura dele, o que o cara inventou, mas eu ouso dizer que qualquer grande pintor foda, contanto que não seja metido, é claro, vai saber apreciar o que esse cara trouxe para o mundo e a importância do trabalho dele. E para nós, fãs de moto e motociclistas no geral, é um prato cheio, né? Tenho certeza que muitos de vocês podem passar horas vendo as motos, os quadros dele, igual eu faço, e se sentir dentro da paisagem, né? Uma coisa que, pô, eu nunca vivi, eu nunca fui nos Estados Unidos, nunca andei de moto em uma estrada lá. Ver uma pintura do David Mann que mostra essa situação é uma forma de você se sentir ali, parece que você entra na pintura. Pelo menos isso acontece comigo, não sei se acontece com você também. E aqui, meus amigos, a gente chega em um capítulo muito legal dessa história, que foi quando David Mann, o artista, se encontrou com a revista Easy Riders e juntos começaram uma parceria que durou muitos anos e gerou muita coisa legal. A revista Easy Riders, ao invés de se concentrar nos aspectos técnicos da construção de uma moto ou como customizar uma chopper, ela focava muito no estilo de vida em torno dos motociclistas, né? A parceria entre o artista e a publicação teve início no ano de 1971 e foi o começo de um relacionamento muito criativo que, como eu disse, durou muitas décadas e mostrou ao mundo um estilo de vida livre, né? Em constante mudança e que inspira pessoas do mundo inteiro, inspirou gerações e continua inspirando e vai continuar assim para sempre. Além de tudo isso aí que eu disse, uma das coisas legais do trabalho do David é que, principalmente na sua carreira com a revista Easy Riders, ele teve sempre a preocupação de mostrar a diversão de um estilo de vida biker, mas também os pontos altos e baixos, as batalhas, os tempos difíceis, isso tudo estava presente no trabalho do cara. E acho que, acima de tudo, aquele espírito de coletividade na estrada, uma amizade que existe ali entre os motociclistas. Não quero parecer que eu estou pregando nada do tipo aqui, afinal de contas a carreira do cara tá repleta de quadros onde é só um cara na estrada, mas tem um grande número de quadros também onde são um grupo de amigos ou um motoclube. Como eu disse, muitos dos personagens daqueles quadros são inspirados nele mesmo. Da mesma forma, muitos dos companheiros ali de estrada são inspirados em colegas de estrada da vida real do David Mann. Até isso mostra um realismo do trabalho dele, né? A forma como ele quis levar para as telas de pintura aquilo que ele vivia no dia a dia. Então hoje o que a gente vê nos quadros, nas pinturas do cara, nada mais são do que o estilo de vida que ele vivia, a realidade dele no dia a dia, de ir para a estrada, fazer viagens com a sua moto, viver esse estilo de vida mesmo. Isso é incrível, né? A gente pode dizer que o cara eternizou todo o legado de vida dele através da sua arte. Eu acho que uma coisa que não pode faltar nesse vídeo é eu destacar um quadro, uma obra em específica do David Mann. Eu poderia fazer isso com várias pinturas dele, merecia um destaque daqui no espaço, mas se eu fosse fazer isso, o vídeo ia ter umas 3 horas, a gente não tem esse tempo todo. Então eu vou destacar essa aí, ficou bem famosa, talvez um dos quadros mais famosos do artista. Olha que mensagem muito louca, né? Um motociclista ali e do lado de lá um cowboy, ou pelo menos o espírito de um cowboy, ou um fantasma,
como o nome da pintura diz, né? Ghost Rider. Lá no fundo a gente tem uma paisagem incrível, uma paisagem meio desértica, sempre maravilhosa quando se trata de David Mann. As paisagens são sempre um dos pontos altos do trabalho do cara. E a mensagem que fica aqui é muito legal, né? O cara tá passando de moto por uma estrada onde provavelmente o cara que tá ali, ou melhor, o fantasma do cara que tá ali, passou algumas décadas antes, ou passou um século antes, sei lá. E aí de alguma forma eles estão se encontrando ali. E também traz a mensagem de um paralelo de um motociclista que é hoje em dia uma espécie de cowboy moderno. Já vi muitas pessoas falar isso aí. Acho que tem a ver. A moto traz a liberdade que para os cowboys o cavalo era que entregava e traz até hoje para quem gosta de andar a cavalo. Eu acho muito legal e esse quadro talvez seja um dos pontos altos da carreira do David Mann. Para mim é. Mas aí em 2003 a saúde dele começou a se deteriorar bastante. Ele foi muito prejudicado pelos próprios produtos de pintura que ele usava ali, principalmente de aerógrafo. Muitas vezes a tinta era um pouco tóxica e aí a saúde dele ficou comprometida por causa disso. E aí nessa altura do campeonato ele teve que deixar de trabalhar porque não conseguia mais trabalhar, tão debilitado que o corpo dele estava. E aí infelizmente chegou ao fim uma brilhante carreira e uma parceria com a revista Easy Riders, que aí então já durava 30 anos. David Mann morreu um ano após isso aí, em 2004, e um dia após completar 64 anos. Mas a vida do cara foi tão legal que até aí entra uma história interessante. Antes mesmo dele morrer, o pessoal da Orange County Choppers, que ficou muito famoso, inclusive aqui no Brasil, por causa do programa American Chopper, estava trabalhando em uma moto para homenagear a carreira e a vida dele. Só que aí, durante o processo de fabricação dessa moto, ele acabou morrendo. Mas aí, com sua morte, o projeto ganhou uma ênfase ainda maior e fez com que Paul Senior dedicasse ainda mais trabalho e paixão àquela moto, que ficou conhecida como David Mann Bike. E aí, com a conclusão da moto, a galera do Orange County Choppers presenteou a viúva do David com uma cópia da moto e usou o valor arrecadado pela moto original para pagar as contas médicas e os custos do funeral do David Mann. Assim que eu fiquei sabendo dessa história, eu fiquei até um pouco mais fã do pessoal da American Choppers. Não era muito fã, agora eu fiquei um pouco mais. Em 2004, o David Mann foi incluído no Hall da Fama das motocicletas por sua arte, o conjunto da sua obra, e o seu legado ainda vai muito além disso. Todos os anos, o Ventura County Fairgrounds recebe o David Mann Chopper Fest, um evento de prestígio que atrai os melhores construtores, customizadores e todos aqueles que honram o estilo de vida retratado nas obras de David Mann. Espero que todos tenham gostado do Motorama de hoje. Foi um episódio recheado de história, uma história incrível, diga-se de passagem, e é sempre bom a gente saber a origem das coisas que a gente gosta. A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço.